Verdade. E nesse momento, nessa noite, estamos recebendo aqui, a gente vai ao encontro de uma menina muito linda. Todos nós já conhecemos ela. Ela que é pastora, cantora, apresentadora, radialista e ela faz assessoria de cantores independentes, cantores gospel independentes, nacional e internacional. Eu estou falando de quem? Da nossa querida irmã Daniela Monteiro, do estado de São Paulo. E nessa noite ela vai estar aqui conosco através da Regi Gospel Nanuque. Nesse momento queremos já agradecer ao nosso Deus em primeiro lugar por essa rica oportunidade e também o nosso querido diretor, o senhor Regis Rodrigues, o nosso querido pastor Reginaldo Rodrigues. Amém, queridos? Amém. Outra coisa, a gente estava lá no nosso canal no YouTube, tá? Mas houve uns probleminhas técnicos, porque o nosso Deus, ele preparou essa linda porta aqui na Regi Gospel nessa noite para a gente irmos ao encontro dessa menina linda que é a Daniela Monteiro. Alô! Amém. Alô, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe Cida, Deus abençoe o pastor Regi. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos, que vai ser bênção, eu creio. Ô, Glória! Graça e paz, mais uma vez, cantora Daniela Monteiro. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco nessa noite abençoada de 30 de novembro de 2022. O mês de novembro está terminando, não é isso, amada? Terminando hoje, amanhã já começa dezembro, daqui a pouco nós já estamos em 2023 já. Como passa o tempo rápido, né? Exatamente. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amada, Tempo. olha, você está aqui participando, né, do nosso programa, falando de Jesus, uma história de amor. Então, nesse momento, cantora Daniela Monteiro, também pastora. Você está em casa, fique à vontade e fala para nós um pouquinho dessa linda história de amor que a menina Daniela Monteiro tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Meu Senhor. Amém. Mas o Senhor, os ouvintes, os abençoe. Antes de mais nada, quero pedir perdão para os irmãos pela minha voz, que está um pouco pesada. Eu venho vindo aí de 2 semanas pegamos aí uma gripe forte, depois teve suspeita do Covid, aí depois a infecção na garganta. Então a gente vem vindo de uma luta, né? Mas o Senhor está com a gente, até aqui nos ajudou o Senhor, e graças a Deus que hoje eu estou muito melhor, e estou aqui para dizer que Deus é bom em todo tempo, glória a Deus. A minha história de amor com Jesus, nossa, como eu amo meu Deus, né? O meu Redentor, eu encontrei o meu Redentor, né? E ele me encontrou quando eu tinha 3 anos de idade. Foi uma época que a minha mãe se converteu e eu comecei a acompanhar ela na igreja, né? E eu comecei a conhecer e me interessar muito pelo amor dele, pela graça dele, pela bendita misericórdia dele, e a presença dele era algo muito gostoso de estar perto, de sentir. E eu cresci praticamente nos caminhos do Senhor. Mas, como todo ser humano, né, a gente tem nossos altos, nossos baixos, nossos momentos de tristeza, de alegria, nossos momentos de dúvida, nossos momentos de certeza. Eu nunca me afastei da presença do Senhor, mas eu tive momentos da minha vida que eu precisei passar experiências para que eu entendesse o que o Senhor queria fazer na minha vida. É sempre assim, né, Cida? Uhum. A gente entra em processos que é o Senhor que leva a gente. Eu, com 9 anos de idade, eu aceitei Jesus, levantei as minhas mãos e aceitei Jesus. Porque eu ia com a minha mãe, mas eu nunca tinha feito, né? Aí o pastor fazia o apelo, eu tinha vontade de levantar a mão, mas a minha mãe nunca deixava. Uhum. Ela falava, pra quê, menina? A mãe já aceitou, a gente já aceitou. Eu falava, não, mas eu acho, mãe, que eu tenho que levantar a mão também. Eu também tenho que levantar. Aí um dia um pastor fez um apelo, eu não demorei muito, mas rapidinho eu botei as 2 mãos. E aí na hora que eu fui indo pra frente, assim, o pastor foi falando, olha que bênção, tá vendo? Uma criança reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E dali pra frente eu me senti muito... Eu era uma criança muito fervorosa, sabe? Eu orava, eu tinha uma fé, eu tenho até hoje, graças a Deus, mas vamos dizer, naquela época eu gostava de cantar, gostava de estar na presença de Deus. Foi quando
eu tive a minha primeira experiência com Deus, assim, experiência pessoal, assim. Porque quando a gente ouve falar de Jesus, a gente quer viver algo com ele para a gente sentir ele de mais perto. E aí, Cida, eu com 9 anos de idade recebi uma cura foi uma cura assim que eu comecei a ter uma inflamação nos rins, né? E essa inflamação não cedia. E eu passando muitas dores, passava febre, mal-estares, e sentia assim que a minha mãe foi em especialista para saber o que estava acontecendo, e os especialistas não conseguiam descobrir o que acontecia, e a febre, e aquela infecção, e eu passando muito mal, coisa de 1 ano e meio depois de tudo isso, que o Senhor segurou a minha saúde ali, porque todos nós sabemos que infecção no trato urinário é algo muito sério, que pode levar até a óbito, né? Eu passei 1 ano e meio nessa situação, Cida, 1 ano e meio, até que o Senhor colocou no caminho da minha mãe um especialista de outra cidade, que descobriu que eu tinha, Cida. Eu tinha um rim necrosado, um rim pequenininho e um rim normal. E o rim necrosado estava inflamado e estava prejudicando o sistema, todo o sistema urinário. E já começa lá aí o milagre, né? Porque um rim necrosado, infeccionado dentro de um corpo de uma criança, durante mais de 1 ano, é só Deus para explicar como eu sobrevivi a isso, só Deus. Mas, como o Senhor tem o seu trajeto em tudo, o Senhor tem o seu propósito em tudo, eu já sabia que haveria um milagre na minha história. Eu lembro das dores, olha, eu tinha 9 anos, irmãos, mas eu lembro das dores, eu lembro da agonia que eu passava, eu lembro de como era difícil aqueles exames que eu fazia, eu lembro de todos os tipos de exames que fizeram em mim, e para dizer a verdade para os irmãos, eu conheci na base desse tempo uma criança que tinha feito uma cirurgia parecida com a que eu faria, e eu olhei para aquela criança e eu vi o corte, né, na base das costas da criança, e eu olhei e falei, ai Senhor, eu falei para Deus, eu era uma criança, mas eu falei assim com Deus, falei, ai Jesus, isso daí deve doer tanto, eu não quero passar por isso, Senhor, eu queria sarar, eu pedi isso para Deus dentro do ambulatório do cirurgião, e eu falei, eu queria sarar, eu não queria mais ter dor, eu não queria mais sofrer, eu não queria mais passar nada disso, eu queria sarar, eu pedi isso para Deus de todo o meu coração. Eu lembro dessa oração, eu lembro da criança, eu lembro de tudo isso. E aí passou um tempo, o doutor marcou minha cirurgia, Cida. Eu ia tirar o rim que estava necrosado, que estava pequeno, que não tinha evoluído. Porque ele não cresceu e ele morreu. Então ele ficou morto. No domingo, a cirurgia foi marcada para uma quarta-feira, Cida. Quando foi no domingo, a gente foi visitar uma igreja lá em São Paulo, uma igreja muito grande lá, com galeria, uma benção. A igreja Comunidade da Graça, Ademar de Campos, conhece, né, Cida? Sim. Ademar de Campos. E ele estava ministrando a palavra naquele dia, e no meio da pregação ele parou tudo. E ele pediu para que a igreja levantasse e fizesse uma oração. Só que dentro daquele templo tinha mais de 1000 pessoas, tinha muita gente, o templo lá é enorme, na Vila Carrão. E aí ele falou, tem gente aqui dentro que está enferma, tem gente aqui dentro que está desenganada, tem gente aqui dentro que está precisando de um milagre, e o Senhor vai operar esse milagre agora. Fica de pé. Aí todo mundo ficou de pé, meu pai colocou a mão nas minhas costas, minha mãe colocou a mão na minha cabeça, e eu orei junto com Deus, junto com a igreja, junto com a minha mãe. Falei, Senhor, eu não sei se foi para mim, mas eu recebo. Que lindo! A gente imagina assim, sabe, Jesus passando no meio da multidão e as pessoas tocando nele e recebendo, né? Eu falei, Senhor, eu não sei se isso foi para mim, mas eu recebo. Senhor, eu quero sarar, eu não quero ter que operar, eu tenho medo. Eu falava para Deus, eu tenho medo, né? Isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente internou para fazer aquele exame pré-cirúrgico, sabe, aquele exame pré-cirúrgico. E quando foi, eu vejo que o médico entra comigo na sala, sai comigo da sala, entra com o papel na sala, sai com o papel da sala, e chama outro médico para a sala, e outro médico vem na sala, e pede para mim sair da sala, e pede para minha mãe entrar na sala, e ficou uma confusão toda, e minhas malinhas tudo no cantinho ali para mim internar para cirurgia, e daqui a pouco o médico chamou e falou, Daniela, vem cá. E aí, quando eu entrei no consultório, eu vi que minha mãe estava chorando, minha mãe estava emocionada, eu fiquei assustada. O que aconteceu, mãe? Ai, meu Deus, o que aconteceu?
Aí o médico falou assim, a sua mãe não vai conseguir falar, mas eu falo, filha. Eu conheço a história, eu conheço você, seu histórico, como tenho acompanhado você até agora. Eu não sei o que aconteceu, o médico falou assim, ele usou esse termo. Eu não sei o que aconteceu, se foi a máquina, se é você, ou se foi um milagre. Mas você não vai precisar mais ficar aqui, minha filha. Aí eu, por quê? Aí minha mãe falou, porque o seu rim tá normal, filho. O seu olho tá Meu igual. Deus. Linda, meu Deus do céu. Aí eu chorei dentro do consultório, aí chorou eu, minha mãe, o médico e a enfermeira, e o pessoal que estava junto, ficou todo mundo emocionado porque conhecia a minha história. E aí eu voltei para casa, e da minha casa eu fui para um culto e testemunhei, e aí daí para frente eu tive minha primeira experiência com Deus. Ele me curou para provar que Ele é Deus na nossa vida. E daí para frente eu só vim vivendo milagres, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho plano de saúde com Deus. Que maravilha. Porque eu ficar doente quando eu chego no extremo, que o homem fala assim, ó, não tem mais jeito, e Deus ele cura. Eu passei por várias curas, várias. Eu passei por muitas curas na minha vida, assim, depois que eu digo pra você, meu querido ouvinte, não desanima dessa obra, não desanima desse Deus, não desanima desse caminho, não desanima do céu. Porque Deus, ele dá livramento pra gente que às vezes a gente nem vê, porque a nossa visão fica limitada naquilo que a gente consegue ver. Mas se você conseguir ver o que Deus te livra a todo momento, a todo momento, você vai andar de joelhos. É andar de joelho, entra adorando, entra já adorando em qualquer lugar. Que Deus é fiel, oh glória. Nossa mãe, glória seja dado o nome do Senhor. Nossa mãe mesmo, não é isso? Nossa mãe mesmo que nos colocou no mundo. Meu Deus, que história, que linda história de amor. Graças a Deus, a sua mãe que não desistiu, não é isso? 18 horas e 44 minutinhos, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, através da Rede Gospel Nanuque. Aproveitando, mandando um abraço aqui para o pessoal lá da cidade de Teixeira de Freitas. Nossa querida irmã Almerinda, que está ligada conosco, que Deus abençoe. Também um abraço também para Itamaraju, Bahia, a nossa querida, ela que é esposa do pastor José Moraes, Elana de Moraes. Também um abraço para o pastor Jair Pontes, lá da cidade de Jaguaquara, Bahia, e também sua esposa, pastora Kelly. Menina Daniela Monteiro. Então, aos 10 aninhos, não é isso? Mais ou menos isso, né? 9 para 10, você teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus e ele te curou, não é isso? Ele me curou. De 9 para 10 anos, eu lembro que eu passei, quando eu ia fazer 11 anos, que eu recebi a cura. E essa história na minha vida é um divisor, né? É um divisor de águas, tanto para a história de fé do meu pai, né, que era um pouco mais durão na época, quanto para testemunho de vida mesmo, né? Porque às vezes as pessoas falam, você fala de cura, já foi curada? Já, filho, já fui curada. E ainda a gente diz assim, nos 45 do segundo tempo. É verdade, minha amiga. Ô, amada, Nos 45. qual é o nome da cidade? Você poderia falar o nome assim do hospital? Ou não, se você não lembra, mas onde foi que aconteceu esse milagre assim tremendo aí? Que o médico chegou para você, é igual como diz a música do nosso querido Gil Prates, o médico errou. A música, não sei se você já ouviu, é muito tocada aqui na Rádio Música. O médico errou. Sucesso aqui também com nós. Isso. Errou. Então, eu comecei a ter o problema de saúde em Santa Fé do Sul, é uma cidade do interior de São Paulo. Só que a gente percorreu Jales, que é uma cidade também no interior de São Paulo. A gente percorreu São José do Rio Preto e a gente não encontrou o problema. A minha mãe, a gente foi conseguir com um especialista na capital, em São Paulo. Então, em São Paulo, eu percorri muitos hospitais. O hospital principal é o Hospital Tatuapé, é um hospital muito conhecido, que foi onde eu fiz muitos exames lá. Da região Tatuapé, Hospital do Carrão. Eu cheguei a pagar consultas também. Então, eu passei por muitas clínicas, muitos especialistas. Eu fiz exames horríveis que eu nem imaginava que existia. E graças a Deus, que eu não preciso. Apenas louvado seja Deus. Que maravilha.
cantora Daniela Monteiro. Então, essa história de amor com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde o ventre de sua mãe, não é isso, amada? Mas esse encontro lindo aí, aos 9 anos de idade, graças a Deus. Cantora Daniela Monteiro, e aí você na igreja, não é isso? Ali, aí começou, foi aí que começou o desejo de você ser a menina cantante, falando espanhol, né? Cantante do Brasil para as nações. A menina, a menina cantante em mim, ela começou com 12, né? Com 12 anos. Eu já gostava de cantar alguma coisinha, né? A gente cantava nos cultos de quarta, de sexta, ali o louvorzinho da harpa. Aí eu ganhei meu primeiro playback, eu ensaiava, mas vou contar uma coisa pra vocês, eu não sabia cantar, não. Eu tinha assim uma afinação triste, sabe? Meu Deus, conta pra nós, vai. Eu tinha uma afinação triste, inclusive eu tenho uma fita que eu tô em mais ou menos uns 11 anos, que eu ficava cantando. Nossa, eu sei que você vai lembrar dessa, essa é da nossa época, Cida. Minha Razão de Viver, da Melissa. Ah, meu Deus, essa música marcou minha vida. Mas aí eu não cantava assim, sabe? Assim, eu tinha assim, uma vontade, mas eu tinha uma afinação bem triste. Aí o que aconteceu? Eu cismei que eu queria cantar. Falei, não, eu quero cantar, porque eu gosto de cantar, eu quero cantar, eu quero louvar. E eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a ensaiar. Eu ficava cantando o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro nesse playback. No playback da Sheila Cavalhais, inclusive hoje a gente conversa, eu falo até pra ela. Que maravilha! E olha só, o playback de Noemi Nonato, que hoje nós é da gravadora de Noemi. Olha só. E aquela música da Noemi, do Varão de Fogo, lembra do Varão de Guerra? Uhum. Nossa! Mas ensaiava, que os vizinhos chegavam no muro e falavam, ô, Gabriel, você não vai ensaiar não, né? Uma vez o vizinho teve a audácia de subir no muro e perguntar, hoje você não vai ensaiar, né? Porque eu tô com dor de cabeça. Eu fiquei assim, nossa! Mas aí, eu comecei a buscar, eu comecei a orar. Eu falei, eu me empenhei, eu fui atrás, sabe? E aí o Senhor foi dando uma afinação, alguma coisa assim, o Senhor foi me ensinando. Aí eu comecei a louvar com responsabilidade. Maravilha. Aí eu comecei a aderir convite, aí foi com 15, 17 anos que eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro CD, o Vitória Certa, que só tinha 3 instrumentos. Com quantos anos você gravou, Dani? Com 16 para 17 anos, com 15 para 16, porque com 18 eu lancei outro. Então, fazendo as contas aqui, com 15 anos. Vitória Certa, é isso o nome do CD? Isso, Vitória Certa. Aí meu pai me levava nas igrejas, sabe? E falava, deixa minha filha cantar um hino. Meu pai fez muito isso. A gente ia nas igrejas, ele levava meu cartãozinho, aí a gente assistia o culto inteirinho. Aí no final do culto, meu pai chegava com o cartãozinho no pastor e falava, ó, minha filha canta, marca um dia pra ela vir cantar um hino. Aí algumas igrejas davam várias oportunidades, e aí a gente foi criando um pouco de experiência, né? Porque aprender, a gente já tem que aprender todo dia, né? A gente não aprendeu tudo. A gente vai viver a vida inteira da gente e a gente não vai ter aprendido tudo. A gente vai criando um pouco de experiência, um pouco mais de... Aí foi quando eu fiz 18 anos que eu conheci um empresário. Mas a intenção do planejamento dele não era bem o gospel, né? Não era bem a obra. Tinha ali uma coisa meio gospel no meio. Ele queria me colocar em gravadora, essas coisas todas. E aí foi uma fase ruim. Não foi uma fase boa, mas foi uma fase que eu precisei passar para poder hoje falar para meus cantores, para meus amigos, que não vale a pena ganhar o mundo todo e não ganhar almas para Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu entrei numa depressão muito grande, porque de repente Daniela já não cantava mais aquilo que queria, Daniela já não louvava daquele jeito que gostava, Daniela já não orava mais, porque Daniela era manipulada, Daniela tinha que vestir o que as pessoas queriam, Daniela tinha que cantar o que as pessoas queriam, eu tinha que sorrir do jeito que as pessoas queriam, tinha que vestir do jeito que as pessoas queriam. Então eu comecei a ser uma pessoa, uma artista, desviou o foco da missão. E aí isso acabou com a
minha vida espiritual, acabou com a minha vida espiritual. Eu subia nos altares para cantar, eu parecia um robozinho. E eu já não sentia mais a presença de Deus como eu sinto hoje, como eu sentia no início. Glória a Deus. E aí eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão. E eu deixei tudo para lá, Sila. Tudo. Tudo para lá. Só que junto com a minha decisão, veio uma depressão. Porque veio... como que eu vou explicar? A gente estava iludido, né? Iludido. Ai, porque eu vou cantar em tal gravadora, porque eu vou não sei o quê. A gente foi iludido de certa forma. Então acabou que eu fiquei o quê? Doente. Mas eu fiquei muito ruim, Cida, muito ruim. Fiquei 2 anos, Cida, da minha vida, quase 2 anos, que eu não conseguia ver um microfone. Eu via pessoas cantando, meu coração acelerava e tinha crise de pânico. Minha mãe não podia ouvir em casa, não podia ligar a rádio. Eu fiquei trancada no meu quarto 6 meses, tentei suicídio 3 vezes. Sério, minha vida Daniela? tinha acabado. 3 vezes tentei suicídio. Tive que fazer tratamento. Cheguei a ficar me cuidando em hospital psiquiátrico, porque a minha queda foi muito grande.